Olá, mulheres águias, mulheres visionárias, mulheres abençoadas. E como nós, que somos mulheres, e nós fazemos parte deste grupo tão especial, este mês de maio nós entramos com uma série maravilhosa, que vai falar de quem? Das mulheres da Bíblia. Você já pôde contemplar aí alguns vídeos e esse nós daremos continuidade para falar de uma mulher que foi uma mulher surpreendente. Surpreendente em todos os aspectos. Surpreendente pela condição, surpreendente pela coragem, surpreendente por todas as expectativas que vocês nem podem imaginar. Nós vamos falar desta vez de Raabe. Exatamente. Talvez você não saiba, mas você sabia que existe prostituta na Bíblia? Sim. E que ela foi fundamental para uma grande vitória do povo de Deus. E mais ainda, para nossa surpresa, ela faz parte da linhagem de Jesus Cristo. Sim, Raabe, a prostituta. Se você quiser saber um pouco mais dela, vem comigo no livro de Josué, no capítulo 2, o versículo 1, a parte C do versículo, que diz assim. Eu vou ler o capítulo 2, o versículo 1 completo, para você não ter sombra de dúvidas. Diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Irmãs, nós, infelizmente, temos o hábito de julgar as pessoas antes de conhecer as suas histórias. E eu acho muito interessante estar escrito uma prostituta e ainda colocar seu nome Raabe na Bíblia, porque você pode ver que há mais de 2000 anos nós temos essa história para ler e para tirar dela vários ensinamentos. Raabe era uma prostituta, então nós sabemos que muito provavelmente a situação dela não era uma situação agradável de se viver. Claro que hoje nós podemos observar que várias mulheres fazem isso por prazer, por dinheiro, mas eu acredito muito que na condição de Raabe ela fazia aquilo porque ela talvez não tivesse tido uma outra opção. Tendo em vista que naquela época, uma mulher que talvez fosse casada e por algum motivo ela fosse rejeitada, e a Bíblia fala repudiada pelo seu marido, nenhum homem queria mais ela. Ou talvez, por algum motivo fútil, o marido voltava e devolvia aquela mulher para o seu pai, para os seus pais, e ali a vida dela praticamente acabava. Então, são vários os aspectos que podem sim trazer um motivo pelo qual Raabe tivesse se tornado uma prostituta. Mas o ponto-chave aqui é a escolha que ela fez no tempo oportuno. Porque a Bíblia diz que ela, quando aqueles homens espias mandados por Josué foram ali para Jericó para observar aquela terra, porque Deus já tinha dito a Josué que entregaria a terra de Jericó para eles, então ela fez uma escolha, porque no próprio capítulo 2, o versículo 4 vai dizer assim: porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Por que ela falou isso? Ela falou isso em resposta ao rei de Jericó, que ficou sabendo que homens, filhos de Israel, estavam ali para espiar a terra e tomar para si.
Então, como ele soube que esses homens foram até Raabe, ele foi até lá e questionou para ela: cadê os homens que entraram na sua casa? Então, em resposta, no capítulo 2, o verso 4, ela vai dizer isso. E aí ela continua no verso 5, dizendo assim: e aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, ou seja, deu a minha hora de fechar a porta e já estava escuro, aqueles homens saíram e eu não sei para onde aqueles homens foram. Aí a orientação dela para o rei: ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. E aí no verso 6, o que fala? Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o seu telhado. Olha o que ela disse mais. Aí ela diz para esses homens: bem sei que o Senhor, ou seja, o Deus de vocês, vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Desmaiados de quê? De medo. Então, aqui nós podemos aprender algumas coisas com Raabe. Primeiro, que a salvação é para todos, independente da condição. Muitas pessoas falam assim: mas fulano não vai ser salvo porque prostitui, Beltrano não vai ser salvo porque é ladrão, Cicrano não vai ser salvo porque ele é um assassino. Gente, a Bíblia está cheia de pessoas com defeitos em busca de um Deus perfeito. E a Raabe, ela vai nos ensinar isso, porque Deus, ele não olha, Deus não está preocupado com a condição, com a raça, com a cor ou com a etnia que você ou eu temos. E principalmente, é muito irrelevante para Deus o tamanho do pecado quando se tem a possibilidade de arrepender. É verdade, Deus não está preocupado com a quantidade de pecado que você tem, porque Ele sabe que se você se arrepender, esses pecados são todos lançados no mar do esquecimento. Nós também aprendemos com Raabe que, por ela não ser uma mulher israelita, também Deus não estava preocupado com a raça. Deus não faz acepção de pessoas. E aí, o que importava para Deus com relação a Raabe era a lealdade que ela demonstrou a ter por um povo desconhecido por ela. Então, da mesma forma, trazendo isso para os nossos dias de hoje, se nós temos consciência do nosso pecado e aí surge a oportunidade, por menor que seja, de nós abandonarmos a prática pecaminosa, Deus vai nos alcançar com a sua misericórdia, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, esse versículo que está lá em João, no capítulo 3, o verso 16, não fala que tem que ter condição, não fala que tem que ter cor, não fala que é uma raça específica. É para que todo aquele que nele crê. Nele quem? Em Deus. Aí Raabe acreditou em Deus. E também que ser prostituta não vai invalidar o amor de Deus por pessoa nenhuma. Ser ladrão não diminui o amor de Deus. Então você está dizendo, você está fazendo apologia ao crime, você está fazendo apologia à prostituição? Não, eu só estou olhando com um olhar de misericórdia, que é com esse olhar que Deus, através da vida de Raabe, nos ensina a ter. E veja bem, Raabe era uma prostituta, mas com a coragem e a atitude dela e a escolha certa, do lado certo, e com isso, ela teve a oportunidade de mudar a sua história. Sabe por que ela teve a oportunidade de mudar a história dela? Porque nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 1, o verso 5, na parte A do versículo, nós vamos encontrar que Salmão teve Boaz, que saiu do ventre de Raabe. E essa é a linhagem, a árvore genealógica de Jesus Cristo. Aquele que veio
para nos salvar, para salvar a mim e para salvar a você, independente da nossa condição pecaminosa. Então, eu quero dizer para você, o seu pecado ou a sua condição momentânea, esse cenário que você está vivendo agora, seja de prostituição, seja de ladruagem, seja de assassinato, seja de mentira, seja qual for a condição que você está vivendo nesse exato momento, essa condição não define quem você é diante de Deus. Se você quiser, hoje, nesse exato momento, vendo esse vídeo, me ouvindo falar, olhando nos seus olhos, se você decidir por se arrepender, abandonar a prática do seu pecado, Deus com certeza vai te alcançar com a misericórdia dele e vai transformar a sua história, assim como ele fez com Raabe. Então, a prostituta na Bíblia não caiu no esquecimento. Prostituta Raabe, ainda que o nome dela tenha sido mudado, não caiu no esquecimento. E sabe o que aconteceu? Serve hoje para eu e você termos um motivo para a nossa história ser transformada. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, que Deus abençoe a sua semana, o seu dia, a sua manhã, a sua tarde, a sua noite. Mas que você faça hoje a escolha certa. Arrependa dos seus pecados. E tem mais uma coisinha. Você que vive de criticar as pessoas ou a vida alheia pela condição pecaminosa que ela vive no momento, por favor, não faz isso. Porque Deus sempre tem uma estratégia para alcançar a vida de quem quer que seja. Abrace mais e julgue menos. Amém? Deus abençoe.